Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Scarius, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Músico Investidor. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os indicadores que eu uso para avaliar os fundos de investimentos imobiliários, os FIIs. Bom pessoal, o site que eu uso aqui para ter o primeiro filtro é o Funds Explorer. É um fundo bem interessante, então você vai vir aqui ó, em ferramentas, ranking de FIIs, e aqui ele vai me dar todos os fundos e todos os setores. Então eu vou filtrar algumas coisas aqui, ó. Então vamos começar aqui pelos fundos de shopping. Então ele me dá aqui uma lista com todos os fundos de shopping. E aqui nessas colunas eu vou desmarcar e vou colocar o preço atual, liquidez diária, dividendo, o dividendo acumulado, P sobre VPA, vacância física e quantidade de ativos. Então aqui eu vou copiar todos esses fundos e vou jogar aqui para o Excel. Bom, joguei aqui para o Excel. Alguns filtros que a gente vai utilizar. Eu não invisto em fundo monoativo, ou seja, o fundo que só tem um imóvel. Então aqui eu vou selecionar o FIVN11 e vamos marcar ele aqui de vermelho. Ó, 2 ativos para mim também não rola. Tem que ser pelo menos 5 ativos para mim. E aqui eu já vou até excluir. Se a gente pegar a partir daqui também, excluir. E o último aqui, o LASC11, também vamos excluir. Ok. Então tem uma quantidade de ativos, beleza. Vacância. Para mim, um fundo ele não pode ter uma vacância acima de 10%. Então no GSFI 11 ele tem acima de 10%. Então eu vou excluir também. E um outro fator, ele não pode ter deixado de pagar dividendo nos últimos 12 meses. E aqui, ó, o BPML11, ele não pagou dividendo nos últimos 12 meses. Então, para mim também não serve. Vou excluir essa linha. E aqui agora eu fiz um filtro dos fundos de shopping, onde eu tenho boas opções. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, tá? É necessário que você estude os seus ativos, mas aqui temos, dentre todos aqueles filtros que a gente aplicou, pelo menos fundos que estão melhores atualmente. Então, com baixa vacância, uma boa quantidade de ativos. E aqui um terceiro ponto é o preço sobre o valor patrimonial, que vai indicar se o fundo está caro ou barato. Todos eles estão abaixo do valor patrimonial. Então isso também já é um bom sinal. Se o fundo está muito acima do valor patrimonial, eu também desconsidero aqui nessa lista. Então aqui eu tenho o preço do fundo, a liquidez diária dele, quanto ele pagou de dividendo por cota na última distribuição, em relação ao valor da cota, quanto ele pagou de dividend yield, e aqui o dividendo acumulado dos últimos 12 meses, tá? Aqui é interessante, eu deixo esse filtro também, que é a variação de preço, para ter mais ou menos noção se o fundo ele está caindo, se ele está subindo, se ele está se valorizando, desvalorizando. Então esse aqui é o primeiro filtro e os indicadores que eu analiso para tomar as minhas decisões. O que eu faço a partir desse momento? Eu vejo o relatório dos fundos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o MAL11. Ele tem aqui de patrimônio líquido 1,bi, o valor patrimonial dele é de R$ 119,91, ele está sendo cotado aqui a R$ 100,99, que dá aqui um P sobre VP de 0,84, e a rentabilidade no mês aqui ele caiu 1,39%. E aqui sim agora a gente vai analisar um pouco mais sobre o fundo, você vai ler qual que é a proposta do fundo, o que ele faz, quais são os ativos que ele tem. Então aqui você tem muitas informações, a quantidade de cotas emitidas, o valor inicial da cota, qual que é a taxa de administração, que isso é muito importante, para ver se o fundo não cobra uma taxa muito cara. E aqui ele faz uma simulação com a poupança. Então se você tivesse aplicado 50 mil reais há um ano atrás, estaria na poupança hoje uma rentabilidade de R$ 983,27. No fundo já renderia R$ 7.932,01. Então, 706% em relação à poupança. É isento de imposto de renda tanto na poupança quanto no fundo. E aqui cabe mais uma análise. Ele tem 8 ativos
sendo divididos em 8 estados, sendo a maior concentração aqui no Rio de Janeiro. E aqui ele mostra a localização dos ativos. Então você tem aqui o Shopping Boulevard, você tem aqui Taboão da Serra, Volta Redonda, enfim. Então são vários shoppings aqui divididos por estados. Então são esses indicadores. Vocês têm que ler o relatório dos fundos também para saber o que está acontecendo. Se você tem algum problema com o inquilino, se o fundo pretende já comprar algum imóvel, o que ele está fazendo com o caixa. Então não é só analisar indicadores e tomar decisão. Ao investir em um ativo desse, você tem que estudar esse ativo de forma completa. Então não só os indicadores, mas tudo o que contempla esse ativo. Então eu espero ter ajudado vocês, é uma boa base para vocês seguirem os seus estudos. Então faça isso, vá no Funds Explorer, exporta para o Excel, vai filtrando de acordo com os seus critérios, que podem ser diferentes dos meus, e bons investimentos para vocês. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e deixa seu like. Até o próximo vídeo, um abraço.